A influência da temperatura na reprodução dos bovinos de leite. Esse é o tema da capacitação tecnológica na integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá pessoal, é uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a reprodução animal e o conforto térmico em bovinos de leite. Meu nome é a professora Fabiana de Andrade Melo Sterza, eu sou professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Aquidauana, onde trabalho principalmente com as biotecnologias da reprodução em vacas de leite. Nós vamos contextualizar um pouquinho hoje o assunto que nós vamos conversar, né? Vamos começar falando do cenário da produção de leite no Brasil e no mundo, das perspectivas que a produtividade animal tem diante do aumento das temperaturas do globo terrestre. Aí vamos entrar nas biotecnologias da reprodução, falando de como a inseminação artificial está hoje sendo utilizada dentro da bovinocultura leiteira. E, enfim, falar sobre o efeito do estresse térmico sobre a eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros. E ainda apresentar algumas alternativas de manejo para que nós consigamos, então, suplantar essas dificuldades oferecidas pelo estresse térmico. Como falado, então, vamos iniciar pelo cenário da produção de leite no Brasil. Atualmente somos o 5º maior produtor de leite no mundo, estando à frente de países de produção de leite expressiva como a Alemanha, por exemplo. No entanto, nós temos uma baixíssima produtividade, ficando atrás de países como Uruguai, China, Argentina. E isso é uma dificuldade que nós precisamos aprender a buscar através do uso de tecnologias sobre as quais nós vamos conversar hoje. Obviamente, existem vários motivos que estão envolvidos nessa questão da baixa produtividade, mas nós vamos abordar alguns aspectos que poderão nos ajudar a superar essas dificuldades. Nessa imagem, a gente pode ver, então, o mapa do Brasil demonstrando quais são as regiões que são mais características na produção de leite. Nós vemos que Sul, Sudeste são os principais estados brasileiros com produção de leite. Mas já é possível observar que há estados como estados do Nordeste e também do Centro-Oeste têm iniciado a sua produção e nós vamos ver com bastante destaque, né? Nessa imagem a gente pode ver quem são os estados que estão se destacando na produção de leite, mas eu quero chamar a atenção só para alguns deles, como no caso do Paraná, que é um dos grandes produtores de leite do Brasil e continua aumentando em produção e produtividade de maneira expressiva. Também quero chamar a atenção do estado de Goiás, que é do Centro-Oeste brasileiro, local que normalmente é de produção, voltado a sua produção para a pecuária de corte. Local onde se investiu na produção de leite e hoje ocupa o 4º lugar em produção no país e continua aumentando de maneira expressiva. E ainda vemos, por outro lado, que o estado de São Paulo, que era um grande produtor, continua, né, dentre os primeiros produtores, mas que está apontando por uma redução da sua produção de leite. A Embrapa Gado de Leite fez um estudo em que acompanhou o aumento da produtividade de leite entre os anos de 1975 e 2011, mais uma estimativa de 2010 a 2011. O que nós podemos perceber é que, de maneira lenta, está acontecendo sim um aumento da produtividade. Então, apesar de ser lentamente, estamos observando um aumento dessa produção. E uma projeção feita em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embrapa também,
foi feito um estudo de projeção de como vai se comportar a produção de leite frente ao consumo e também as possibilidades ou não de autossuficiência do país em produção de leite. E o que nós podemos perceber é que as duas coisas vão caminhar junto. Da mesma maneira em que nós observamos que a produtividade vão aumentar, também vai aumentar o consumo. E como vão acontecer de maneira paralela, nós continuaremos, segundo a projeção do mapa, tendo uma deficiência na produção, um déficit de produção que nos vai fazer continuar sendo importador de leite. Estima-se que em 2023 o Brasil estará importando 1 bilhão de litros de leite anualmente. E frente a todas as condições que nós temos, que são super favoráveis à produção no Brasil, nós sabemos que há necessidade de que alguma coisa seja feita para que nós consigamos mudar esse cenário. Já diante disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez, junto ao governo federal, uma estratégia de tentar melhorar essa questão da produção, que é o plano Mais Pecuária, no nosso caso hoje, o plano Mais Leite, que tem entre os seus objetivos, que são vários, mas a melhoria, o melhoramento genético do rebanho leiteiro, para buscar então um aumento dessa produtividade. Dentre os objetivos desse programa está o aumento do uso da inseminação artificial no Brasil, e não só o aumento do uso dessa biotécnica, mas também do uso de reprodutores nacionais, porque hoje a gente ainda importa sêmen do Canadá, de outros países onde a genética leiteira é bastante significativa. Então, intuito, meta do Ministério da Agricultura dentro desse programa que 50% das doses de sêmen utilizadas no país sejam de reprodutores nacionais e que a gente atinja uma meta de 25% do rebanho nacional sendo inseminado artificialmente, o que é um salto enorme, porque hoje estima-se que apenas 7% do rebanho nacional seja inseminado. E essa biotécnica, nós temos que lembrar que é uma biotécnica que traz excelentes resultados, muito mais rápidos do que apenas o uso de reprodutores melhorados, e que é uma técnica que todos têm acesso. Dos produtores com propriedades mais tecnificadas até aqueles de propriedades com pouca tecnificação. Nós, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, temos um programa que atende pequenos produtores de leite da região. E temos, que é o Projeto Rio de Leite, que nós apresentamos ali no primeiro slide para vocês. Nós temos tido experiências sensacionais com a introdução da inseminação artificial em pequenas propriedades com 30 vacas no seu rebanho. E isso, então, demonstra que há, sim, a possibilidade de nós incrementarmos a nossa produção, também levando essas tecnologias para os pequenos produtores. É importante nós lembrarmos que, de toda essa produção de leite que nós comentamos até agora, 80% dessa produção advém de pequenas propriedades. Portanto, há, sim, necessidade de nós voltarmos os nossos olhos para essas propriedades, levando tecnologia a elas. E se a gente quer chegar a 25% do rebanho inseminado, qual que é a realidade da inseminação artificial na pecuária leiteira? No Brasil existe a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, que faz um controle do uso da inseminação artificial através da comercialização de doses de sêmen no país.
Eles lançam anualmente o seu relatório e eu trouxe aqui para vocês o relatório que faz a comparação entre os anos de 2010, 2011, 12 e 13. E o que nós podemos observar é que atualmente aproximadamente 3 milhões de doses de sêmen das raças leiteiras têm sido comercializados no Brasil. E nós temos o destaque para a raça holandesa, especialmente no ano de 2013, que apesar de ser uma raça que não é tão adaptada às condições tropicais, é utilizada como base para uma das raças muito utilizadas no país, que é o girolando, que é o cruzamento do holandês com o gir. E nós observamos que de 2012 para 2013 houve um aumento significativo, especialmente no uso de sêmen da raça holandesa. Em seguida, do Jersey, gir leiteiro e o girolando. Todas essas estão apresentando um aumento de utilização, né? Sempre um crescimento do uso dessa biotécnica. De novo, de maneira lenta, mas está acontecendo. 58% de todo o sêmen utilizado é então da raça holandesa. E se a gente for olhar para os estados brasileiros que estão utilizando essa biotécnica, obviamente que existe muito a relação do uso da tecnologia nos estados onde a produção de leite é maior. Então, primeiro colocado é, sem dúvida, Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul e Paraná. E qual é a perspectiva da produtividade animal e da agricultura frente ao aumento da temperatura mundial? O IPCC fez um estudo de projeção também, mas acompanhando o que aconteceu com a temperatura entre o ano 1000, projetando até 2100. E o que a gente pode observar é que a partir de 1900, a temperatura começou a aumentar gradativamente. Mas entre os anos de 2000 e 2100, projetando-se, esse aumento vai acontecer, ou está acontecendo, de maneira bastante intensa. E acredita-se que no ano de 2100, a temperatura superficial da Terra terá aumentado em 5 graus Celsius, o que é bastante coisa, né? Se nós olharmos para esse mapa mundi aqui, feito uma projeção de como vai acontecer com a produtividade animal diante desse aumento da temperatura ambiente, feita por Klein em 2007, a gente verifica que nesse mapa nós temos diversas cores indicando a redução ou aumento da produtividade em função das alterações climáticas ocorridas no mundo. Então, o que nós observamos é que nas regiões com o vermelho intenso, o vermelho mais forte, projeta-se uma redução de até 50% da produtividade agropecuária. E nós temos regiões do Brasil que estão dentro desta faixa. Mas a maior parte está dentro da faixa em que projeta-se uma redução de até 15% da produtividade. Por outro lado, a gente observa também que os países que são naturalmente países de clima frio, vão ter a sua temperatura também aumentada e vão ter, consequentemente, uma melhora na sua produtividade. Então, nós observamos países que vão ter até 35% de aumento nessa produtividade, segundo uma projeção, não é mesmo? É muito importante a gente lembrar que é possível utilizar de alternativas para minimizar esse tipo de situação. Então, vamos entrar agora
na parte da reprodução animal, que é o tema que realmente nos trouxe aqui, onde nós vamos então fazer a contextualização da eficiência reprodutiva frente à condição de estresse térmico. Bom, nessa imagem aqui apresentada para vocês, nós temos o ciclo reprodutivo anual da vaca de leite, que a gente considera como sendo ideal. Qual que é o objetivo da produção? É ter pelo menos um bezerro por ano para que a fêmea tenha uma lactação pelo menos por ano, né? Então, pensando em reprodução animal, a gente tem que olhar especialmente para aquele período que a gente diz que é o período de serviço, que é o tempo que depois do parto, depois do período de involução uterina, ou seja, que o animal se recuperou, né, do parto anterior e que ele vai ter disponível para emprenhar novamente. Para que nós alcancemos o objetivo de ter um bezerro por ano, é essencial que a fêmea esteja prenha em até 90 dias pós-parto. Isso é um grande desafio, não é fácil, mas a gente pode utilizar de biotécnicas que nos auxiliem a alcançar esse objetivo. Bom, nessa imagem aqui eu quero que a gente olhe especificamente para a parte inferior da imagem, onde a gente tem a apresentação de dados de taxa de concepção no período no período pós-parto, certo? Então, ali em 0 nós temos o momento do parto e então a gente observa que no período a partir do parto acontece um balanço energético negativo, onde o animal então reduz o seu score de condição corporal, e ele fica num período crítico de reprodução. Então, é justamente num período crítico da fisiologia da fêmea é que nós temos que atuar buscando que o animal se reproduza. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos falar um pouquinho do impacto que o intervalo entre partos tem sobre a questão econômica da pecuária leiteira. Muitas vezes, os produtores não se atentam muito para a questão de quantos cios o animal vai perder até ele emprenhar, né? Mas isso pode nos tirar completamente daquele objetivo de ter um parto a cada 12 meses. E aqui a gente pode ver que isso leva a um prejuízo econômico, sem dúvida nenhuma. O exemplo que eu trouxe, ele traz a comparação entre um intervalo entre partos de 18 meses e o intervalo entre partos de 12 meses, que é o que a gente busca. Então, se nós considerarmos uma pequena propriedade com animais que têm a possibilidade de produzir 3.000 quilos de leite ano, nós temos que, se o intervalo entre partos for de 18 meses, eu vou ter em 36 meses 2 lactações e, portanto, a produção de 6.000 quilos de leite em 36 meses, correto? Se nós conseguirmos utilizar de ferramentas que permitam a redução desse intervalo entre partos, nós conseguiremos no mesmo período, ou seja, 36 meses, uma lactação a mais e, portanto, 9.000 quilos de leite nesse período. Dessa maneira, num rebanho, que nós estamos aqui calculando um pequeno rebanho com 50 vacas em lactação, nós vamos ter a perda de 50.000 quilos de leite por ano. Imagine se nós estivermos falando de uma grande propriedade, né, ou de animais que tenham produção ainda maior do que essa que nós demos o exemplo. Portanto, gente, a eficiência reprodutiva é essencial para que nós consigamos eficiência econômica da produção de leite.